Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos aprender a como fazer um resumo bem estruturado, dinâmico, onde eu posso fazer várias movimentações, vários insights de uma tabela complexa com mais de 800 linhas, né? Então vamos lá, como que a gente chega nesse resumo de uma forma dinâmica que possa como nós saímos dessa base crua e chegamos naquela tabela dinâmica, naquele resumo preparado para que você possa apresentar para o seu professor, para o seu chefe, para quem quer que seja, né? Como sair de uma base crua dessa, cheia de informação, que é difícil de visualizar, difícil de apresentar, para aquele resumo mais simplório, mais direcionado com a informação que você quer trazer para quem quer que seja. Maravilha, vamos primeiro estudar aqui o que nossa base está falando para a gente. Nós temos aqui uma base de movimentação de estoque, uma base fictícia, que inclusive, se vocês quiserem utilizar essa base para estudos, eu disponibilizo no nosso site. Fica até o final do vídeo que eu mostro isso para vocês, tá? Como que você faz esse download. Mas enfim, o que essa base traz para a gente de informação que a gente pode utilizar? Tempo de movimento, então provavelmente a entrada, a saída ou o que aconteceu com a venda, né? O produto, tipo de movimento, se foi no presencial no site essa venda, a quantidade da venda, o local do estoque, data, valor unitário, o total de investimento, então o quanto que a gente teve de faturamento em cima do produto, a cidade, o estado e o CEP. Maravilha. Nós temos aqui, ó, 802 linhas. Isso é uma base bem pequena comparado ao que a gente encontra no mercado, tá? E como que a gente faria uma análise do tipo resumida aqui? A gente pode tirar vários insights dessa tabela. Por exemplo, eu quero saber o quanto eu vendi em São Paulo. O quanto eu vendi em São Paulo. Eu venho aqui e faço o filtro, né? Mas eu quero saber o quanto eu vendi em São Paulo de forma presencial. Aí eu tenho que vir aqui, tipo do movimento, selecionar o presencial. Aí eu vou achar o valor que eu quero. Olha só a dificuldade, você tem que fazer três comandos para chegar numa informação que é simples, que é fácil de você trazer com essa tabela dinâmica. Então vamos lá, vamos aprender como que a gente estrutura essa tabela dinâmica para mostrar a cidade, qual forma que foi e o quanto de faturamento eu tive nesse período. Ótimo. Vamos tirar os nossos filtros aqui, né? Vamos voltar às origens da nossa tabela, deixa ela completa, seleciona do título até a última informação da tabela, até a última linha. Aqui no campo de inserir, você vem em tabela dinâmica, seleciona a tabela dinâmica e ele já vai demonstrar um intervalo que ele selecionou. Sempre selecionam a primeira linha como sendo o título da sua tabela. Se não tiver o título, vai dificultar muito a avaliação de vocês. Aqui no caso está o intervalo, mas se a sua base já estiver configurada como tabela, já vai facilitar, já vai vir a tabela inteira. Bom, outro ponto importante, você precisa escolher aonde você vai colocar a sua tabela dinâmica. Ou numa nova planilha, que significa uma nova aba aqui de planilha, ou nessa planilha existente que você pode fazer aqui na lateral o seu resumo. No caso aqui eu gosto sempre de deixar o resumo numa aba separada, então vamos deixar em nova planilha mesmo. Pode ver que ele já cria automaticamente uma planilha nova e eu já mudo o meu título para resumo para não confundir. Então, a base 45 está aqui e eu vou fazer um resumo da nossa base 45. Toda vez que você inserir a tabela dinâmica, você vai ter uma estrutura bem parecida como essa. Bem parecida não, é bem provável que seja semelhante, idêntica a essa. Tá? A única coisa que pode diferenciar aqui muito é a questão da linguagem. Então, em inglês vão ter nomes diferentes aí, obviamente. Tabela dinâmica criada. Ao lado direito, você vai ter as configurações dessa tabela dinâmica. É aqui que a mágica acontece. Você tem todos os campos que você pode trabalhar dentro da tabela dinâmica. O que são os campos que você vai trabalhar dentro da tabela dinâmica? O título de cada coluna da sua base. Então, se eu pegar aqui, ó, ID de movimento, produto, tipo de movimento, está tudo aqui, ó, ID, produto, tipo de movimento. São as colunas que você tem na sua base e que você quer resumir. Beleza?
Por que que eu não posso começar direto da minha tabela? Se eu não selecionar o título, isso daqui fica todo comprometido e você não vai conseguir fazer uma tabela dinâmica de respeito, tá bom? Ótimo. Eu tenho os campos, que são as minhas colunas, e eu tenho aqui para trabalho as áreas. Então eu tenho uma área de filtragem, uma área de colunas, uma área de linhas e uma área de valores. Cada campo específico que você colocar sua informação, ela vai ser apresentada de uma maneira diferente. Por exemplo, vamos fazer algo bem simples. Eu quero saber o quanto de produto eu faturei de uma forma total. Se eu selecionar ali só o check, né, ele já vai automaticamente incluir nas áreas que ele julga de melhor visualização. Mas você pode brincar com isso, depois a gente vê isso. Mas vamos ver o que ele fez aqui de uma forma automática. Ele colocou os nossos produtos em linha e colocou o total de faturamento. Opa, só se der dois cliques ele vai abrir a base, tá? Então toma cuidado. Excluir aqui só para a gente não ter problema, tá? Então, ó, que isso? Vamos bugar. Então, vamos ver o que ele trouxe aqui para a gente, né? Ele trouxe o quanto de produto eu tive de faturamento neste período. Olha só, já é um resumo bem bacana. Vamos supor que o seu chefe trouxe essa base para você e falou assim, ó, eu quero entender qual que foi o produto mais vendido nesse período. Ao invés de você fazer uma série de filtros ali na frente dele, faça uma tabela dinâmica que você vai saber que foi o carregador de parede que teve a maior venda neste período aqui dessa base. Muito mais fácil e muito mais visual para você apresentar para ele. O que pode ter acontecido também? Ele pode querer saber em qual estado teve essa venda. Qual o estado que eu estou vendendo mais carregador de parede? Então eu posso jogar aqui, ó, estado e selecionar também. Vamos selecionar o estado. E olha só, ele jogou em linha, né? Então ele jogou o estado aqui, ó, para linha. Olha como que ele trouxe a visualização. Adaptador USB 65.000, que é o que eu já tinha, mas ele abriu aqui logo abaixo o quanto foi vendido em cada estado. Ficou visual? Ficou apresentado? Ficou. Melhor do que ficar fazendo filtro na nossa base. Mas dá para melhorar. Como? Eu posso pegar o nosso estado aqui e jogar em colunas. E olha o que ele fez. Ele deixa meu produto nas minhas linhas e ele deixa o meu estado nas minhas colunas, né? E ele soma aqui o total de faturamento que eu tive. Então agora o que eu tenho de informação para apresentar? O que eu tenho de informação para apresentar aqui? Que o nosso carregador de parede ele foi o mais vendido nesse período. Mas aonde ele foi mais vendido? Ele foi mais vendido no Paraná. Então, por exemplo, eu posso levar para o meu chefe falando: olha, no Paraná teve uma cerca de 260 mil de vendas atrelados a carregador de parede. Como lá vende mais do que nos outros estados, nós podemos fazer uma ação de marketing para vender mais carregador de parede. Ou, ao contrário, qual foi o menor produto? A gente vendeu menos adaptador USB. Então, o que a gente pode fazer? Vamos focar numa ação de marketing para aumentar o faturamento de adaptador USB. Olha só, dois insights que a gente tirou de um resumo simples que, com filtro, ia dificultar muito a apresentação dessas informações para quem quer que seja. Então, com dois simples resumos aqui, né, de estado por produto, nós já conseguimos tirar duas informações que a gente pode levar numa apresentação e de uma forma muito melhor. Tá? O que a gente pode incluir mais aqui, né? Nós já vimos como funciona colunas, nós já vimos como funciona produtos e os valores aqui que eu quero visualizar, né? A somatória dos valores. Mas tem uma outra área aqui que a gente não abordou, que seriam os filtros. O que são os filtros, né? É bem simples a questão dos filtros. Por exemplo, eu vou colocar data aqui nos filtros. Então, ó, ele vai abrir aqui em cima um campo de data, onde ele está indicando tudo. Significa tudo. Ele está selecionando todas as datas. Né? Então vamos supor aqui que eu quero saber só em abril. Então tiro o flag de tudo e eu seleciono só o que teve em abril aqui, ó. Em abril,
O restante é tudo em outros meses, né? Então começamos aqui no dia 25, acabamos no dia 30, só abril. Só em abril nós tivemos esse resultado. Então você pode usar aquela área para incluir filtros relevantes. Então, por exemplo, eu não quero estados aqui, né? Eu quero tirar a data também. E eu quero o estado como um filtro. Beleza, eu posso selecionar aqui, ó, já direto Minas Gerais. Estou dando uma análise de Minas Gerais em específico. Então ele tira todas as informações dos outros estados para olhar só para Minas Gerais. Isso pode ajudar você bastante também, tá? O que eu gostaria de deixar bem claro para vocês nesse tipo de tabela dinâmica, né? Quando você estiver usando essa funcionalidade dentro de uma apresentação, para quem quer que seja, toma muito cuidado. A sua tabela ela precisa contar uma história. Essa tabela aqui, ela conta uma história. Ela é difícil de visualizar. Provavelmente quem vai entender é quem está trabalhando com ela. Se eu